Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz, graça e misericórdia do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, olha só que versículo maravilhoso. Não existe nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O que esse versículo quer mostrar para a gente? Romanos 6,23 diz assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui já temos duas consequências do que acontecerá com o povo no final, ou morte eterna ou a vida eterna. Em Romanos 8 diz assim, ó: não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas se eu e você entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus, nós não temos mais que temer a condenação. Por quê? Porque Cristo Jesus é o nosso substituto na morte eterna. É isso que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio se sacrificar por mim e por você. Ele veio morrer por nossos pecados e morrer na morte eterna que estava destinada para todos os seres humanos. Mas o que quer dizer estar em Cristo Jesus? Muitas pessoas confundem isso achando que Cristo é o nosso substituto, então a gente não precisa fazer mais nada. Podemos viver no erro, podemos fazer tudo errado, não precisamos dedicar nossa vida a Deus, não precisamos viver a nossa vida em santificação e tudo dará bem no final. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz pra gente, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando a Bíblia diz aqueles que estão em Cristo Jesus, é aquelas pessoas que entregaram a vida a Deus, que buscam viver uma vida de santificação, que abandonam o erro, que abandonam o pecado e deixam todas essas coisas do mundo para trás. Isso é que é estar em Cristo Jesus. Quando Jesus veio aqui na terra, ele falou: se vocês me amais, guardais os meus mandamentos. Assim como eu amo meu Pai, guardo os mandamentos de meu Pai. Isso que significa estar em Cristo Jesus, andar como Cristo andou, praticar as obras que Cristo praticou, obedecer como Jesus obedeceu. Jesus mesmo sendo Deus, mesmo aqui na terra, ele obedeceu os mandamentos. Se Jesus obedeceu os mandamentos, ele fez isso para nos dar o exemplo. Se um Deus veio e obedeceu o que a Bíblia tinha determinado, imagine eu e você, irmãos. Lembra do Senhor Jesus? Ele foi batizado. Por que ele foi batizado? Para nos dar o exemplo. Tudo que Deus pede para mim e para você fazer, ele fez primeiro. Ele nos deu o exemplo de como viver. Então, toda vez que você buscar ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, busque entender o que Deus quer nos mostrar. Esse versículo é maravilhoso porque mostra que nenhuma condenação há para os filhos de Deus, nenhuma condenação há para aquelas pessoas que amam Jesus. Mas muitas pessoas querem distorcer a Bíblia e falar assim: hoje a gente não precisa se preocupar mais, porque Jesus morreu no nosso pecado, não existe mais isso, somos salvos pela graça. Sim, somos salvos unicamente pela graça, mas essa graça não foi barata. Foi necessário o derramamento de sangue, o sangue do Filho de Deus, para que a gente possamos ter a consciência de nunca autorizar mais a nossa consciência e perceber como o pecado é devastador, como o pecado é horrível, como Deus abomina o pecado, que foi necessário morrer para pagar a nossa dívida. Então, irmãos, preste bem atenção nesse versículo e olhe, vale muito a pena a gente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, vale muito a pena a gente se dedicar, buscar viver uma vida ao lado de Cristo Jesus. Perfeito, nós não seremos enquanto estivermos aqui na terra, vamos errar, vamos falhar, mas isso não é desculpa para a gente permanecer caído. Levante, fortifique e saiba que aquele que começou a boa obra há de terminar. A Bíblia mostra que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquele que não está em pecado, não é aquele que não tem mais erro, mas é aquele que está perseverando e buscando fazer a vontade de Deus que está nos céus. Então lembre sempre disso. Não há condenação mais para você se você está em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Se você dedicar a Deus, se você buscar fazer o que a palavra de Deus pede, se você abandonar as coisas desse mundo, abandonar os erros, não que você vai virar um santo, não, mas que você vai buscar fazer a vontade de Deus, não há condenação para os filhos de Deus. Que a gente sempre possa buscar isso todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Maravilhoso Pai que está nos céus, nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santificação ao seu lado. Obrigado por essa maravilhosa promessa que a Bíblia nos mostra, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos ajude a estar em Cristo Jesus, a entender, Pai, como é viver ao seu lado.
e nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santificação a cada dia. Somos falhos e pecadores, Pai, então tenha misericórdia de nós e continue nos abençoando e nos fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Amém.